Alegria estar aqui de novo, mais uma sexta-feira. No nosso coração, esse é um movimento que tende a permanecer, né? Não será só esse mês de outubro. Vai entrar novembro, depois vai ter férias, porque todo mundo merece férias, né? E a gente volta também no ano que vem com mais encontros aqui às sextas-feiras. Na semana passada nós falamos sobre retomar. E para nós há uma forma só de retomar. Nós retomamos a partir de Jesus Cristo e nós retomamos a partir da palavra. Mas outra palavra que Deus nos deu foi reconstruir. Porque nós não retomamos para o além, né? Nós retomamos para algo. E no meio dessa crise, reconstruir é uma palavra de ordem. Reconstruir as nossas vidas, reconstruir uma sociedade, reconstruir um jeito de ser humano. Essa crise, a pandemia, veio de certa forma questionar nós como seres humanos, as nossas relações humanas. Então, olhar para a Bíblia, olhar para o Evangelho, também se perguntar o que esperar de homens de fé em tempos de crise. O que esperar da igreja de Jesus em tempos de crise? E a partir do livro de Neemias, hoje nós vamos conversar um pouco sobre reconstruir. Reconstruir é um tema importante para nós. O pastor Ricardo Agreste, numa série de mensagens, ele vai falar que reconstruir deve ser a agenda dessa geração, da nossa geração. E nada melhor do que falar do Neemias, no que tange a reconstrução. Neemias foi alguém especial. E a palavra de Deus, aqui em Neemias 1, diz assim: palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto estava na cidade de Sussã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as portas foram queimadas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Deus dos céus. Palavra de Deus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra que é viva, Tua palavra que é para nós inspiração, é para nós referência, é para nós alimento do alto. Que a partir, Deus, desse texto lido e da história de Neemias, da história do Teu povo, Pai, nós possamos aqui também como povo reconstruir a agenda dessa geração, reconstruir a partir de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos, tudo bem aí, filha? Tá querendo vir aqui falar também, né? Quando a gente pensa em reconstruir, olhar para Neemias é uma coisa interessante. Neemias, ele está vivendo um momento ali que não é um momento fácil. É um momento onde ele recebe informações a respeito do seu povo. Ele recebe informações a respeito da sua história. E isso mexe muito com ele. Quando nós pensamos no contexto que envolve esse momento que o povo de Israel está passando, a gente precisa retomar um pouco da história. A história do povo de Deus, ela começa onde não se havia reis em Israel, depois vem um período de reinado. Reinado de Saul, 40 anos, reinado de Davi, mais 40 anos, e reinado de Salomão, mais 40 anos.
E o reinado de Salomão foi um reinado muito oneroso para o povo. Foi um reinado que o povo teve que travar muitas guerras. Salomão era conhecido como um rei que tinha um grande exército. Um rei que tinha um grande harém. Um rei que construiu um grande templo. E para construir tudo isso, para guerrear, isso envolve recursos e ele pesou muito a mão sobre o povo. Quando o seu filho Roboão assume, ele vai se consultar com os sábios e os sábios dizem para ele assim, olha, alivia a carga do povo. Dá um tempo, seu pai pegou pesado. Mas depois ele vai e ele se aconselha com os jovens. E os jovens dizem assim para ele, pese ainda mais a mão, porque se você não pesar a mão, vai soar como se você fosse fraco, e você não vai ter o respeito. Então o Roboão vai lá e pesa ainda mais a mão. Isso gera uma grande rebelião. E nesse momento de rebelião, as tribos de Israel se espalham. Divide-se em reino do norte e reino do sul. E a história continua. E aí vem os exílios. E o que antecede esse momento de Neemias é o exílio babilônico. O profeta Jeremias tinha anunciado que viria um tempo difícil, que viria um domínio da Babilônia. Esse domínio não seria um domínio curto, seria um domínio de 70 anos. E em 568 a.C., o domínio babilônico ele acontece. E você vai se lembrar da história de Daniel, que foi nesse momento, quando a Babilônia domina, que os príncipes da cidade são levados. É nesse momento, quando os caldeus invadem Jerusalém, que a cidade é queimada, que os muros são derrubados e os príncipes são levados escravos. Porque esse era o estilo de dominação babilônico. Os babilônicos, eles entravam, saqueavam a cidade, derrubavam os seus muros e levavam a população escrava. Quem ficava com os escombros, ficava com o que restava da cidade, ficava sem uma perspectiva de futuro, porque os seus líderes, os seus príncipes, eles eram levados como escravos. E levados como escravos para servir a corte. Então é isso que acontece. E esse período de dominação babilônica ele dura 70 anos, como já antecipado pelo profeta Jeremias. Vocês estão com frio aí, galera? Tá com frio. Vou pedir para alguém dar uma baixada no ar. Eu não sei se a galera aqui sabe, mas eu vou pedir para o Jimmy dar essa força para nós. Nessa salinha aqui, Jimmy, você vai entrar aqui, vai ter um controlezinho de ar. Ele é meio tecnológico, assim, é só girar um Paranauê. O Rodrigo vai ver aqui para nós, obrigado. Então é nesse momento que nós estamos, aconteceu o exílio babilônico, e depois da dominação babilônica, entra uma nova dominação, que é a dominação medo-persa. E esses caras tinham um estilo diferente de dominação. O que eles faziam? Em vez de ir lá e saquear tudo da cidade, levar as pessoas para onde elas estavam, eles pegavam e falavam, não, vocês precisam ficar na sua cidade, vocês precisam produzir na sua cidade, e vocês vão mandar dinheiro para nós. E a gente expande território assim. E é nesse momento, deixa eu pegar minha cola aqui, em 516, que a primeira leva retorna a Jerusalém, através de Zorobabel, com a intenção de reconstruir o templo. Depois, vem em 457 Esdras. Esdras vai para lá com a intenção de ensinar a lei. E nesse momento em que Esdras está ali ensinando a lei, os samaritanos, que era a junção do reino do norte com povos vizinhos, tentam se aproximar para ajudar ali naquele processo de reconstrução de Jerusalém. Mas o povo que está voltando para lá não aceita isso. E não é ali necessariamente um conflito étnico. Era um conflito também étnico, mas principalmente um conflito teológico, porque os reinos do norte, principalmente, eles se misturaram muito com outros reinos. E foi nesse contexto, por exemplo, que surge o Baal, né? Aquela adoração muito louca. E aí o povo rejeita isso.
Só que os samaritanos vão lá e enviam uma carta ao rei. E essa carta ao rei diz que ele tem que impedir essa reconstrução porque eles estão tentando se rebelar. E é nesse momento, quando essa carta chega ao rei, ele impede a continuidade dos trabalhos, que Hanani tem essa conversa com Neemias. E isso mexe com o coração de Neemias. Neemias, ele era um copeiro do rei. O copeiro do rei era alguém que tinha encontrado uma grande posição. Era alguém com um dos cargos mais preteridos de seu tempo. Era alguém que estava na corte, era alguém da extrema confiança do rei, era alguém bem remunerado, logicamente. Mas Neemias, ele é alguém antenado na história. Tem um bispo anglicano falecido, Robson Cavalcante, que diz assim que a nossa geração é uma geração que sabe tudo das últimas 24 horas, mas sabe muito pouco dos últimos 24 anos. Mas Neemias era diferente. Ele era alguém antenado no que estava acontecendo, mas era alguém que conhecia muito bem a história de seu povo. E é por isso que ele faz uma boa leitura do seu tempo. Isso às vezes me preocupa em relação a nós. Isso às vezes me preocupa em relação a mim mesmo. Porque nesse momento em que nós estamos, onde nós temos muitas informações, as informações elas se transformam em meras estatísticas. Eu me lembro quando no Brasil a gente estava chegando em 1.000 mortos pela Covid. Naquele dia eu chorei pelos 1.000 mortos. Naquele dia eu me compadeci. Naquele dia eu me quebrantei diante de Deus e falei, Senhor, que tragédia. Quando eu estava me preparando para essa mensagem, eu tive que encontrar com Deus de novo e pedir perdão. Porque a gente está na casa de 1 milhão no mundo e isso não me faz mais chorar. Porque as informações, elas se transformaram para nós meras estatísticas. As pessoas para nós, elas se transformaram em números. Nós perdemos a capacidade de nos sensibilizar. No começo da pandemia, nós estávamos bem atentos e sensíveis a diversas necessidades das pessoas. Nós vivemos um tempo de economizar dinheiro para repartir mais aquilo que Deus tinha dado a nós. Mas a sensação que dá é que a vida voltou ao normal e ela de fato tem que voltar ao normal. Mas esse retorno ao normal fez com que a gente perdesse também sensibilidade. Fez com que a causa do próximo ou a causa da Covid já não nos afetasse mais tanto. O fato das pessoas continuarem morrendo não nos faz mais orar. E aí eu fico me perguntando se isso está acontecendo porque de fato a gente é desligado, ou se isso está acontecendo porque isso não invadiu a nossa casa. Porque geralmente quando a coisa invade a nossa casa, quando mexe com os nossos, a gente sente diferente. E se você pensar no Neemias, o Neemias é 5ª geração pós-exílio. O Neemias possivelmente nunca foi a Jerusalém. Mas quando Hanani chega ali, ele pergunta como é que está Jerusalém. E cuidado quando você sair amanhã e perguntar para alguém, e aí, como é que você está? Porque de repente essa pessoa pode falar, a casa caiu, estou mal. Mas se ela falar isso, eu te desafio a olhar como Neemias, a prestar atenção nessa pessoa, a ter uma escuta sensível,
a tentar observar o contexto, porque o que esperar de homens de fé em tempos de crise? Eu espero, nesse tempo de crise, ser alguém como Neemias. Neemias é um grande exemplo, porque Neemias, ele era alguém que foi um grande líder, mobilizador. Neemias foi um cara que, ao mesmo tempo que ele orava, ele agia. E ao mesmo tempo que ele agia, ele orava. A nossa geração é uma geração sensitiva, epidêmica, muito apegada às percepções sobrenaturais de Deus, mas a revelação de Deus para Neemias aqui, ela parte de uma conversa com seu irmão. Em nenhum momento no texto de Neemias você vai encontrar Neemias tendo uma grande visão de Deus, algo que Deus fala de maneira muito explícita para ele. Não, Neemias ele lê bem o seu tempo, ele conhece a história do seu povo. Isso tem um pouco a ver com a gente, com o que está acontecendo aqui no mês da juventude. Há um tempo, as pessoas têm vindo conversar comigo sobre, nós precisamos de um culto de jovens. No último mês, essa conversa se repetiu. Se repetiu com o Luiz, se repetiu com a Vika, se repetiu com o Nacli, se repetiu com o Du, se repetiu com cada líder de célula que eu encontrei. E seria uma irresponsabilidade talvez muito grande minha simplesmente anular essa informação. Nós estamos reconstruindo. E nós não estamos reconstruindo porque nós não estávamos realizados com a célula. Não, nós estamos reconstruindo, ressignificando, retomando, porque a gente quer cumprir uma missão. Porque nós queremos avançar com a missão. Nós queremos que as pessoas conheçam Jesus. E isso partiu de uma conversa. Isso partiu da nossa relação. Isso não partiu de uma experiência pessoal de ninguém. Nós estamos nos movendo em comunidade, porque nós estamos fazendo uma leitura do nosso tempo. E é importante a gente reconstruir. É importante a gente juntar as nossas forças e as nossas habilidades para dar uma resposta para esse tempo, porque esse tempo é um tempo que precisa de homens e mulheres de fé. Esse tempo é um tempo que carece de homens e mulheres que estejam dispostos a abrir mão do seu conforto. E é isso que nós encontramos aqui em Neemias. Neemias, ele nos ensina que ele não é alguém precipitado. Ele não é alguém que se move por impulso. Não. Neemias, ele é alguém sensível às informações. E para reconstruir, nós precisamos ser sensíveis às informações. Mas isso faz com que Neemias, primeiro, lamente e chore. Essa foi a primeira inclinação de Neemias. Lamento e choro. A nossa escuta precisa estar boa, para que nós comecemos a lamentar e chorar pelos nossos irmãos. A nossa escuta tem que estar boa, para a gente perceber o problema do nosso irmão. Porque o nosso irmão é nosso irmão. Nosso irmão não é estatística. E é isso que Neemias nos mostra. Neemias passou 4 meses entre o momento que ele recebe Hanani e o momento em que ele fala com o rei Artaxerxes. 4 meses orando, jejuando, pensando o que ele ia fazer. 4 meses. Depois dessas conversas que nós tivemos, nós começamos a orar.
nós começamos a pensar, nós começamos a sonhar esse momento de retorno. E nada disso seria possível sem que essas coisas estivessem acontecendo. É por isso que nós temos um grupo de intercessão. Porque nós nos movemos em oração. Nós nos movemos nessa relação. Nós não somos autônomos. Não, nós estamos a serviço do Deus vivo, desse Deus que é eterno, que nós cantamos aqui, desse Deus que governa, que não perdeu o controle da história, que é vitorioso, é desse Deus. Então nós precisamos orar. Nós precisamos nos quebrantar diante dele. Porque é isso que faz gerar em nós uma outra coisa importante no processo da reconstrução, que é a compaixão e a empatia. Sem compaixão e empatia, a gente fica como tá. Porque tá legal na célula. Tá massa. Eu já tenho meu auxiliar, eu já tenho meu líder, eu já tenho um sistema que funciona. Mas se a gente for pensar em ter culto, cara, vai ter mais um dia na semana. Eu vou ter que servir no Ministério de Comunicação. Eu vou ter que servir no Ministério de Recepção. Eu vou ter que servir no louvor. Eu vou ter que preparar uma mensagem toda semana. É mais um dia da minha agenda. É isso mesmo. É isso aí. Porque isso é para quem já recebeu de graça. Isso é para quem tem sido abençoado e, de certa forma, no momento de crise, está na condição de privilegiado. Nós estamos na condição de privilegiados. É impressionante olhar para uma igreja de 2.300 membros e, pela misericórdia e graça de Deus, nós não tivemos um caso de óbito na nossa comunidade. Se isso não nos move a ter compaixão dos nossos irmãos, a repartir com os nossos irmãos, a assumir mais responsabilidade diante da crise, então do que adianta? E é isso que acontece com Neemias. Neemias, ele é alguém sensível. Jesus, quando ele está entrando na cidade, um cego, Bartimeu, fica sabendo que Jesus está vindo, e ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas começam a dizer: não incomode o mestre, pare de gritar. Mas o versículo 48 de Marcos 10, diz que Jesus parou e disse: chamem-no. Jesus ouviu os gritos daquele cego no meio da multidão. Jesus é alguém de escuta sensível. Jesus é alguém de coração misericordioso, alguém que se compadece, alguém que consola. E Neemias tem como significado de nome o Consolador. Então ele se propõe a sair de onde ele está e consolar uma cidade, e reconstruir uma cidade. A palavra de Deus diz que Jesus, vendo as multidões, teve compaixão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. A palavra diz que quando Jesus ele encontra Marta e Maria, ele se aflige pela perda de Lázaro e ele chora. Talvez outras divindades ou outras religiões tenham dificuldade de passar por momentos de crise, porque eles não têm um Deus que chora. Mas nós temos um Deus que chora. Um Deus que conhece a nossa dor. Um Deus que divide conosco os nossos fardos. E esse Deus obedece pelo nome de Jesus de Nazaré. Jesus chorou. E Ele tem chorado pela nossa geração. Enquanto o nosso coração não for tomado por esse tipo de empatia, vai ser difícil da gente marcar uma geração. E se a gente continuasse lendo o texto de Neemias 1, nós começaríamos a ler a oração de Neemias, e a oração que Neemias faz, ela começa engrandecendo o nome do Senhor.
dizendo da grandeza dele, do poder dele, de como ele é. Mas em segundo momento, a oração de Neemias é pelo pecado do povo. Neemias, ele chora e ele pede perdão, porque o povo se tornou um povo idólatra, porque o povo pecou contra Deus. Mas no meio dessa oração pelo povo, ele percebe que ele também é. Então, quando ele pede perdão pelos pecados do povo, e ele pede perdão pelo pecado dele. Se ao pensar na juventude maringaense, nós não nos colocamos diante de Deus como quem pede perdão, isso significa que talvez o nosso pecado não esteja sendo revelado. Porque tem pecado que é estrutural. Tem pecado que está nas entranhas. Violência doméstica, abuso infantil, preconceito, pecados estruturais, amor ao dinheiro, pecados estruturais que envolvem a nossa geração, que me envolve. Só que se eu não chorar por esses pecados, significa que a mudança que eu quero trazer não passou por mim. E Neemias é alguém que vive essa experiência. E a sua última oração, última parte da oração, é uma oração de clamor. Fala, Deus, entra com providência. E logo depois disso ele vai encontrar o rei Artaxerxes. Quando ele entra na presença do rei, o capítulo 2 vai dizer que ele estava triste. E o rei nota a sua tristeza. E o rei pergunta para ele, o que aconteceu? E aí ele vai começar a descrever, como eu não estaria triste em função do que está acontecendo com o meu povo, no lugar onde meus pais estão enterrados. Como eu não estaria triste, os muros de Jerusalém estão derrubados, as portas estão queimadas, o povo está em miséria. E para nós pode não fazer sentido o que é uma cidade fortificada, ter os seus muros derrubados e as suas portas queimadas. Porque a nossa vida está distante disso. Mas no mundo antigo, uma cidade fortificada, ter os seus muros derrubados e as suas portas queimadas, significa que essa cidade não tem salvação. Essa cidade não tem proteção. Essa cidade não tem opção. Eles vão ficar à margem sempre. E esse tempo de 4 meses, onde Neemias, ele ora e ele jejua, ele também planeja. Porque quando o rei fala, o que você quer fazer? Ele diz, eu quero ir lá. Eu quero assumir responsabilidade. Eu quero reconstruir os muros da cidade. E aí o rei pergunta para ele, quanto tempo vai durar? Vai ser para sempre? Ele fala, não, tem tempo definido. O que você precisa? Preciso de madeira, preciso de cartas de recomendação. E ele era alguém tão excelente e tão confiável que o rei empodera ele para fazer isso. E ele parte para a cidade. Só que quando ele parte para a cidade, e reconstruir é agir, ele não parte sozinho. Ele parte com a guarda, ele parte com as cartas, ele parte com pessoas do lado dele. Porque a esperança chegou em Jerusalém. E ele começa a reconstruir a cidade de Jerusalém. Só que todo mundo que se propõe a reconstruir algo, pode ter certeza, vai vir perseguição, vai vir problema, vai incomodar alguém. Na nossa experiência, vai incomodar os satanás, vai incomodar o diabo, vai incomodar o mundo, vai incomodar quem não compactua da fé. E isso acontece com Neemias, em diversos momentos do processo de construção. Mas Neemias é alguém que orou antes, orou durante e orou depois.
Se você pegar o livro de Neemias, você vai ver que naquele momento onde ele está conversando com o rei faz uma pergunta para ele sobre o que ele quer fazer, e na hora ele diz, eu orei ao Senhor. Quando as pessoas começam a falar que os inimigos vão invadir, ele vai lá e ele ora ao Senhor e ele fala para as pessoas, vamos pôr guarda nos muros. Então Neemias é alguém que ora, mas ele é alguém que age. Quando Neemias chega ali e para ele é dado a condição de governador de Jerusalém, durante 12 anos, porque o povo estava passando essa tremenda miséria, ele se recusa a receber a comida real, porque isso ia onerar o povo. Os seus compatriotas estavam emprestando dinheiro a juros, e o que ele fez? Ele exortou os seus irmãos e ele começou a tirar dinheiro do bolso, para que as pessoas começassem a ter uma vida digna novamente. Então Neemias, ele foi alguém que de fato ele assumiu a responsabilidade, mas ele não só assumiu a responsabilidade, ele pagou o preço. Ele repartiu o que ele tinha, porque ele conseguiu conquistar uma condição boa para reconstruir Jerusalém, para levar esperança e salvação para aquele povo. E depois que os muros estavam totalmente construídos, ele manda que o povo todo se reunisse na praça. E vem Esdras com o livro da lei. E eles começam a ensinar as escrituras para aquele povo. E há uma grande festa ali, porque os muros foram reconstruídos. Mas aquela cidade, ela não precisava apenas de uma reconstrução estrutural, ela precisava de uma renovação espiritual. E em momentos de crise, propõe isso para nós. Não apenas uma reconstrução social, nós precisamos de uma reconstrução espiritual. Por isso que nós começamos em Jesus e nós seguimos a partir da palavra. E é assim que a gente vai reconstruir, porque o nosso compromisso não é ter um culto legal, não é ter um culto estético, o nosso compromisso é com a transformação da geração de jovens de Maringá. Esse é o nosso compromisso. Isso aqui é tudo fumaça. Isso aqui é legal, mas isso aqui não é o que transforma efetivamente o coração de uma juventude. O que transforma o coração das pessoas é um encontro real com a palavra, é um encontro real com Jesus. E Neemias está propondo isso. E se Neemias reconstruiu Jerusalém, Jesus Cristo de Nazaré tem uma nova Jerusalém preparada para mim e para você. Jesus Cristo de Nazaré tem uma nova história para mim e para você. Por isso que ele diz, vá lá e construa sua casa na rocha. Para de construir casa na areia. E nós, enquanto juventude, muitas vezes construímos casas na areia. Nós, enquanto juventude, muitas vezes fincamos raiz na areia fofa. E isso não produziu vida. E eu quero te dizer uma coisa. A melhor alternativa para uma casa construída na areia é que ela venha ao chão. Porque é possível reconstruir. É possível retomar. E nós estamos dispostos a reconstruir. Reconstruir uma cidade. Reconstruir uma juventude. Reconstruir uma igreja. Nós somos uma igreja reformada. E um dos lemas da reforma é uma igreja reformada, sempre se reformando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus não unge projetos. Deus unge pessoas. E na hora que Ele começa a fazer um processo de reconstrução, Ele não escolhe as pessoas mediante a sua capacidade. Mas Ele escolhe pessoas mediante o seu comprometimento e o seu compromisso com Ele. E é por isso que ele escolheu Neemias. E é por isso que ele está aqui hoje. E ele está chamando você para começar a agir. Ele está te convidando a orar e a agir. Ele está te convidando a agir e a orar. Ele está te convidando a reconstruir. Eu não sei como você chegou até aqui na sua história. Eu não sei como você chegou até aqui na sua experiência religiosa.
Mas eu quero te dizer nessa noite, com todo o temor no coração, a gente não reconstrói flertando com outras divindades. Existe um único Deus que salva, que governa a história. A gente não reconstrói fazendo conchavo com samaritano. Quando eu digo conchavo com samaritano, aqui eu quero dizer com alguém que está comprometido com outras divindades do seu tempo. Não é assim que a gente reconstrói. Nós reconstruímos com Jesus e com a palavra. É isso que traz libertação para um povo. Porque o que fez o povo de Israel chegar na condição que estava, quando tudo isso veio acontecer, foi justamente essa relativização enquanto nação. Mas se Israel falhou enquanto nação, Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz. Ele é a nossa esperança para reconstruir. E eu quero te fazer um desafio muito pessoal. Vá para o ambiente da oração, como Neemias foi. E comece a orar, pedindo para o Deus do céu a oportunidade de reconstruir. E comece pedindo perdão pelos pecados do seu povo. E eu tenho plena convicção que ao pedir perdão pelos pecados do seu povo, Deus vai revelar para você os seus pecados. E isso vai fazer com que você se quebrante diante de Deus. Isso vai fazer com que você se coloque diante dele, com a possibilidade de começar de novo. O Evangelho de Jesus é uma boa notícia. É uma boa notícia. O Evangelho de Jesus nos propõe um novo nascimento. O Evangelho de Jesus nos propõe um novo lar, uma nova terra, uma nova Jerusalém. Eu quero fazer parte dessa construção. E o desejo do meu coração é que nessa noite você possa também vir fazer parte desse time que reconstrói em favor de uma geração, que reconstrói em favor de uma cidade, que reconstrói em favor de uma comunidade. A palavra de Deus diz quão belos são os pés daqueles que pregam o Evangelho. E eu acredito que cada um de nós aqui é um pregador onde está. Eu acredito que sim, tem pessoas que não serão pastores e missionários, mas serão governantes como Neemias. Serão advogados, serão administradores, serão professores, serão engenheiros, serão médicos, serão influencers, dispostos a construir, a reconstruir uma sociedade a partir das lógicas do reino de Deus. Fique em pé no seu lugar, nós vamos cantar uma música e depois a gente volta para orar e encerrar esse momento. É uma música que nós já cantamos na semana passada. É uma música que você conhece. E essa música diz: eu vou construir. Eu te desafio a fazer dessa música também uma oração. Porque essa música fala de uma construção. De uma construção que não começa em nós. E muitas vezes a gente tem construído a partir de nós. Mas a gente precisa construir a partir de uma semente que é boa. E a boa semente é Jesus. Se a gente reconstruir a partir de nós, a gente reconstrói a partir de Adão. Mas se a gente reconstruir a partir de Jesus, a gente reconstrói a partir do primeiro de muitos irmãos.
reconstrua a partir de Jesus.